Porque depois de o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, tentar justificar o ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel, o governo israelense anunciou que vai negar vistos de entrada para funcionários da ONU. Ainda em reação às declarações de Guterres, o presidente do Memorial do Holocausto em Jerusalém, Danny Dayen, declarou que o secretário das Nações Unidas fracassou, abre aspas. Aqueles que tentam entender, que buscam um contexto justificativo, não condenam culpados e não pedem a libertação incondicional e imediata dos sequestrados, simplesmente falham, fecha aspas. Por meio das redes sociais, a vice-prefeita de Jerusalém, Flair Hassan Naum, também rebateu a declaração de Guterres com um vídeo de crianças doutrinadas pelos extremistas islâmicos. As imagens fazem parte de um documentário de uma agência local da ONU. Uma das crianças entrevistadas diz, abre aspas, precisamos fazer a guerra para provar que somos mais fortes que os judeus, fecha aspas. Outra menina afirma estar disposta a morrer pela Palestina, abre aspas. Eu quero lutar contra eles, os judeus, e derrotá-los na guerra, fecha aspas. Na legenda da publicação, a vice-prefeita escreveu, abre aspas, sabe, o Antônio Guterres está certo. Esses ataques horríveis não ocorreram no vácuo. Eles ocorreram no contexto de décadas de doutrinação educacional de ódio contra os judeus, financiada pela organização que ele comanda, fecha aspas. E a gente abre nossa rodada aqui de análise e comentários no Sem Filtro, dando as boas-vindas a Luiz Ernesto Lacombe, que estará conosco aqui durante toda essa semana, até sexta-feira. Seja bem-vindo, Lacombe. Ontem aqui no programa nós comentamos a declaração que repercutiu muito, né, Lacombe, do socialista português, o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, que chegou a dizer que o povo palestino, abre aspas, aí, né, se sujeitou a 56 anos de ocupação sufocante, nas palavras do secretário-geral aí das Nações Unidas. E agora Israel reage e anuncia, então, que vai negar vistos de entrada para funcionários da ONU. Como é que você avalia essa reação de Israel neste momento? Boa noite, Lacombe. Boa noite, Paula. Boa noite, Cris, Flávio, Carlos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Sem Filtro. Para usar uma palavra que a gente está citando muito, absolutamente legítima essa decisão, né? Como é que você vai aceitar no seu território pessoas, né, que defendem terroristas que querem destruir você? Então não faz o menor sentido. O mesmo vai acontecer nos Estados Unidos. O senador Marco Rubio já disse que quer que sejam investigadas todas as pessoas que assinaram manifestos de apoio ao Hamas, incluindo estudantes estrangeiros que estão lá com visto de estudante, professores que estão lá trabalhando com visto de professor estrangeiro, profissionais liberais. Ele quer fazer uma limpeza geral, porque quando você se submete, né, quando você pede o visto para entrar nos Estados Unidos, ou quase todos os países em que exigem visto é assim, você preenche um formulário e está lá escrito. No caso dos Estados Unidos está muito claro, se você apoia alguma atividade terrorista, algum grupo terrorista. Se você já esteve em Cuba, por exemplo, também perguntam isso. Então, eu acho que está acertada a decisão de Israel, né, de fechar as portas para essa turma. Daqui a pouco vou falar um pouquinho desse pessoal da ONU, nefasto. E nos Estados Unidos também, para fechar esse comentário sobre os Estados Unidos, também já há uma divulgação para grandes empresas, né, das fotos, os nomes e os dados e o currículo resumido de vários estudantes que participaram de manifestações, que assinaram manifestos de apoio ao terrorismo, no fim das contas, de apoio ao Hamas, né? E a vice-prefeita está corretíssima. A gente não tem só esse caso de lavagem cerebral nas crianças, a gente tem também toda a repressão do Hamas contra adultos que se recusam a estar ao lado do Hamas. Essas pessoas normalmente são mortas. Há vídeos que circulam e esses vídeos são fidedignos. Eu já investiguei, inclusive alguns trazem a foto da pessoa, quando ela é executada, trazem a foto da pessoa, o nome, quem era. Uma situação muitíssimo delicada. Então não dá para a gente imaginar que essa causa palestina ela possa ficar refém do Hamas dessa maneira, né? O Antônio Guterres, para fechar, é um socialista, é um globalista. Aliás, os secretários gerais da ONU, historicamente, né,
vários, Bachelet, né, já foi secretária-geral também, a chilena, ou ainda está lá na ONU também, outra socialista. A ONU, no fim das contas, né, ela é uma ideia original dos comunistas. A gente não pode esquecer isso, né? E a gente sabe muito bem de que lado esse pessoal está, depois dos ataques do Hamas. Pelo menos isso, infelizmente, foi dessa forma, mas ficou muito claro de que maneira o mundo está dividido. Cristina Grêmio, boa noite, sempre conosco às quartas-feiras. Chama atenção, Cris, que a vice-prefeita de Jerusalém acabou divulgando um trecho de um vídeo de um documentário que, inclusive, está disponível nas redes sociais. Nós não exibimos aqui, mas é facilmente, quem está nos acompanhando pode buscar esses vídeos nas redes sociais, que mostra, né, alunos, crianças de escolas de uma agência local da ONU manifestando ódio contra os judeus. É chocante assistir esse vídeo hoje à tarde, mais cedo, realmente é abjeto. Crianças assim de 10, 12 anos destilando o ódio. Chocante, né, Paula? Boa noite para você, boa noite, Flávio, o Carlos Cauti, o Lacombe, um prazer estar aqui com vocês. Um beijo para a Ana e para o Augusto, né, o Silvio também, que está na jornada em Brasília. Time modificado aqui hoje, mas com muita alegria nessa quarta-feira, trazendo as análises para vocês. E um beijo para a nossa audiência. Olha, é chocante, eu tinha visto já um trechinho desse documentário em que crianças até menores, sabe, Paula, de cerca de 7, 8 anos, destilando um ódio que você vê que foi alimentado ali desde que eram pequenininhas, desde que aprenderam a falar, um ódio ao povo judeu, um ódio a Israel, dizendo que estavam loucas para ficarem um pouco maiores e terem uma faca na mão para poder cortar o pescoço de um rato judeu, coisas desse nível. Então, é muito chocante a gente ver o nível de violência que se coloca na cabeça, na alma dessas crianças palestinas para já colocar um povo inteiro, né, e já condenar uma futura geração a ser terroristas iguais a esses que estão aí degolando bebês, estuprando jovens e mutilando idosos e filmando tudo para que o mundo tenha certeza do quão maus eles são, né, do nível de maldade que são capazes de praticar e, obviamente, querer espalhar o terror. E aí a gente vê aqui, especialmente no Ocidente, com muita tristeza, essa extrema esquerda aí, toda de mãos dadas, ninguém larga a mão de ninguém, e agora tem que seguir esse discursinho, sabe-se lá por quê, resolveram seguir esse discursinho de um ou outro líder esquerdista, comunista, querendo jogar a culpa sobre Israel, e jogar isso como se fosse uma culpa histórica. Me faz lembrar muito esses discursos vazios de machismo estrutural, sociedade patriarcal, racismo estrutural, essas coisas que eles jogam, o pessoal vai repetindo, não sabe nem do que está falando. Discutem racismo estrutural sem analisar que quem começou o processo de venda de negros para os brancos foram os próprios negros, os senhores de escravos da África. Então, é tudo muito desonesto quando é jogado no vazio. O Guterres é mais um que está fazendo isso. Eu acho que foi muito bom Israel se posicionar rapidamente. O Lacombe está certo, não tem como você dizer, através da concessão de um visto, né, um carimbo no passaporte, você é bem-vindo uma vez que você está fora das fronteiras de Israel, atacando Israel, ou comparando como se houvesse uma equivalência moral entre a luta pela sobrevivência do Estado de Israel atacado por terroristas e o desejo legítimo do povo palestino de ter também sua faixa de terra, que, aliás, é reconhecida por Israel. O contrário é que não acontece, né? E com essa confusão generalizada e proposital que fazem do Hamas como um legítimo representante do povo palestino, que não é, né? É um grupo terrorista que deu um golpe na própria população, além de doutrinar as crianças, né? Dá um golpe na própria população, está há anos subjugando, empobrecendo, vivendo nababescamente em Emirados Árabes como Catar, que a gente tem visto aí os relatos, né, de onde os terroristas vivem e como vivem, enquanto a maior parte da população passa fome. Então é tudo muito cruel. E só para trazer uma notícia complementar a essa resposta rápida de
de Israel, o The Guardian fez uma entrevista com o Yuval Harari, que é aquele escritor famoso, mas é um historiador, né, judeu, e ele, mais voltado para a esquerda, inclusive, assinou junto com mais 90 ativistas e acadêmicos, pelo jeito a maior parte deles com uma tendência para a ideologia de esquerda, obviamente lamentando a postura da esquerda global e falando em extrema insensibilidade moral, condenando mesmo essa parceria política com o Hamas, que é o que eles estão mencionando, dizendo que são injustificáveis, obviamente, as ações do Hamas. E ele, no final da entrevista, ele revela que ele tem tios que sobreviveram aos ataques do dia 7 de outubro porque estavam em um dos assentamentos que foram invadidos pelos terroristas do Hamas. Então ele aproxima ainda da família dele para mostrar o nível de indignação que ele fica com essa esquerda global. Se tem alguma coisa boa nessa história, Paula, é as máscaras caindo de vez, né? Para esses isentões, para esses esquerdistas meio sem saber muito bem o que é esquerda-direita, sem entender muito o que defendem, o que pregam, quais são os valores de cada lado do espectro político, eles estão começando a entender que estão do lado errado. E isso talvez seja um alento para a humanidade como um todo. Carlo Cauti, hoje comigo aqui no estúdio, muito boa noite. Como é que você avalia aí essa posição, essa resposta rápida, né, de Israel em negar vistos para integrantes, funcionários da ONU, na sequência, na esteira dessa declaração do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que tentou ali justificar os ataques do Hamas? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a meus colegas de bancada. Boa noite ao nosso público. Pois é, Paula, o Guterres tentou justificar o injustificável e Israel respondeu da forma correta, ou seja, atuando de forma diplomática e negando os vistos para funcionários da Organização das Nações Unidas, que em outras ocasiões, né, Paulo, a gente viu em outras ocasiões também manifestarem posições anti-israelenses. Há casos também de uma certa colusão também entre o alto representante para os refugiados palestinos, né, a agência, aliás, da ONU para os refugiados palestinos e a própria organização do Hamas. Há situações em que o próprio Israel já denunciou casos de excessos cometidos pelas Nações Unidas no sentido de auxiliar de forma direta ou indireta as atividades do Hamas ou de outros grupos. As críticas que vêm da ONU em relação a Israel, a gente até lembrou ontem, né, a resolução de 75 que chegou a comparar o sionismo ao racismo, de fato justificando, legitimando os estados e as entidades que querem acabar com a existência do Estado de Israel. Então, o relacionamento entre a ONU e Israel sempre foi muito complicado pelo viés que muitas vezes a ONU acaba tomando. Viés não apenas político-ideológico, como a gente viu mais recentemente, mas também um viés que vem da própria Assembleia Geral da ONU, interesse de vários países. Por exemplo, em 75 foi uma resolução da própria Assembleia Geral da ONU, né? Então, é um problema sério esse do relacionamento entre o Israel e a ONU, mesmo se foi a própria organização que criou o Estado de Israel com uma votação em 1947 que legitimou a existência, né, de dois países naquele pedacinho de terra que era o mandato britânico da Palestina, uma resolução que foi promovida e foi chancelada pelo então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha e que foi rejeitada pelos países árabes que imediatamente após invadiram Israel. Então, é um histórico bastante complicado, bastante complexo esse entre Tel Aviv, né, Tel Aviv, Jerusalém e as Nações Unidas, mas com certeza o comportamento atual da ONU vai muito além daquilo que uma organização internacional que se diz universal deveria fazer, e está atuando muito mais como uma entidade política. A gente viu isso não apenas no caso de Israel, em outros casos também a ONU foi muito além daquilo que está previsto na Carta, em seu estatuto, né? Então, Israel está respondendo da forma correta. As declarações, as frases do embaixador de Israel na ONU desde o primeiro dia foram contundentes. Então, com certeza não vão deixar passar esse momento sem ter uma resposta dura por parte do exército do Estado hebraico contra os terroristas do Hamas, quem quer que diga a ONU e seu representante máximo, que, por sinal, está perdendo legitimidade, se comportando dessa forma, não somente aos olhos da opinião pública israelense, mas também aos olhos de boa parte da opinião pública internacional.
Perfeito, comigo também aqui no estúdio, fazendo companhia pra gente aqui, Flávio Morgenstern, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, Flávio, muito boa noite. Quero te ouvir também nesse contexto, né, Flávio? Importante a divulgação que fez a vice-prefeita de Jerusalém desse trecho do documentário mostrando crianças sendo doutrinadas para o ódio contra Israel. São trechos, assim, bastante chocantes. Falamos algumas frases aqui, mas vale repetir, são fortes. Mas acho que dentro desse contexto é importante a gente comentar aqui, aspas, né? Precisamos fazer a guerra para provar que somos mais fortes que os judeus. As pessoas amam a Palestina e estão prontas para morrer pela Palestina. Eu quero lutar contra eles, os judeus, e derrotá-los nas guerras. Eu odeio os judeus. Eles nos ensinam que os judeus são terroristas. Enfim, uma série de declarações assim abjetas e mais ainda vinda de crianças. Boa noite, Flávio. Boa noite, Paula. Boa noite, Carlo. Boa noite, Lacumbi, Cris. E boa noite para a nossa querida audiência aqui conosco. Ora, mais uma vez é a ONU sendo a ONU. Para se ter uma ideia, apenas no ano passado, uma reportagem aqui do The Times of Israel mostrou que Israel sofreu mais sanções da ONU do que todos os outros países do mundo, somados. Israel recebeu 15, tá? Em segundo lugar ficou a Rússia pela invasão da Ucrânia, que ela recebeu 6. Depois receberam Coreia do Norte, Afeganistão, Mianmar, Síria, Irã e Estados Unidos, cada um recebeu uma. Agora, Arábia Saudita, China, Líbano, Turquia, Venezuela, Catar, vários outros países com vasto histórico de violações dos direitos humanos não receberam nem um único pito, sabe? Nenhum resgar, assim, uma caretinha, sabe? Aquela relação diplomática, assim, sabe? Um aperto de mão meio forte, nada disso, absolutamente nada. Mais uma vez, nós estamos vendo a ONU sempre arrependida de ter criado o Estado de Israel, né? Logo depois que veio a Segunda Guerra Mundial, o entendimento foi que precisava-se reconhecer a Terra Santa como um lugar para refúgio dos judeus ali, para eles não sofrerem os pogroms do século XIX e sofrerem com o nazismo no século XX, para que aquilo ali nunca mais acontecesse, criou-se o Estado de Israel. Foi o único Estado, assim vamos dizer, formalmente criado pela ONU, como acabou de dizer o Couch aqui, numa região que era considerada um território britânico. Ora, a ONU quis fazer isso como um experimento por causa do kibbutz. Seria o socialismo que iria dar certo. No final das contas, o kibbutz ali começou com um modelo secular, logo vieram os ortodoxos, e aí na hora que Israel vira um Estado judeu de fato, é esta a grande questão, a coisa muda de figura. A Unesco não cansa de ter declarações antissemitas descaradas, tá? E esse caso aí da Palestina, né, esse território que está tentando virar um Estado, tem um certo assim, Estado de facto ali, né, mas que ainda não foi plenamente reconhecido por todos os outros estados, não tem fronteiras muito claras, está fazendo isso, uma propaganda antissemita falando, olha, nós queremos matar os judeus, crianças fazendo isso. Ora, as pessoas podem não gostar, por exemplo, de um estado, podem não gostar do Brasil, podem não gostar de Osasco, podem não gostar do Vale do Ribeira, podem não gostar dos Estados Unidos, podem não gostar de lugar nenhum, nem da Escandinávia, né, quando você fala assim de região, como é o caso da Palestina, tratando aquilo ali como se fosse um estado. Você pode criticar o quanto você quiser, mas as pessoas que moram ali, essa questão parece ser bastante incômoda para a ONU e também, lembremos, para a esquerda brasileira que adora criticar Israel, falar que o Hamas faz uma luta justa, mas eu gostaria de perguntar para Gleisi Hoffmann, sabe, para Orlando Silva, o que fazer com os judeus ali da região?